Aleluia. Sejam bem-vindos, amados, como membros da Igreja Aba, oficialmente agora, né? Oficialmente, como membro da Igreja Aba. Aleluia. Ok. Talvez você estranhou aqui na frente esse relógio. Esse relógio ele era fabricado e vendido antes que eu nasci. Quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, ajudava meu pai na relojoaria, eu nunca vendia um desses. Eu vendia os relógios Herberg, aqui de Timbó. Então esses relógios aqui foram construídos, vendidos, no final dos anos de 1950, tem alguém aqui? Dessa época ainda? Eu sei que o meu sogro sim, mas alguém? De 1950, seu Elisiário, Dona Luzia, quem mais aí? Né? Então até o 1960, mais ou menos, 62, 63. Eu nasci depois disso. Esse relógio que eu tenho aqui, é o do seu Osmar. Ele comprou em 1974. Alguém é nascido nesse ano aí? 1974. Alguém é? Ninguém, né? Vai beijar aí. Mas esse é um dos relógios que eu vendia. Esse aqui é um Oriente automático. Conforme você mexia o pulso, até tu caminhava assim mais, sabe para mexer o pulso? Aí ele dava a corda automaticamente, não precisava dar a corda, entendeu? Então esse aqui foi um dos relógios que eu vendi quando eu estava na relojaria, lá com o meu pai. Ele foi comprado pelo seu Osmar, que vou devolver para ele. Por favor, pega aqui, seu Osmar, para não pagar pedágio depois. Em 1974. Ok? Só que a gente vê como as coisas passam, né? Esse relógio continua funcionando ainda. Não é? É só dar corda nele que ele funciona. Então, as coisas passam. Hoje, o relógio praticamente foi substituído pelo celular, né? Se você perguntar que horas são, o que você pega primeiro? O celular, né? Eu tenho relógio de pulso ainda, eu ainda uso. Mas tem gente que não usa mais relógio de pulso. Vai aonde? No celular. O despertador é aquele clec, 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 clec. Tu nem consegue dormir com aquilo. Né? Tu nem consegue dormir com aquela coisa. Então o despertador também foi substituído pelo celular. As coisas evoluem, as coisas crescem, né? As coisas elas vão se modificando. Amém, queridos? A moda também ela vai se modificando, né? A roupa. Na minha adolescência eu ganhei uma calça chamada boca de sino. Quem conhece? Quem já? Opa, não, eu não sou eu, então tá bom. Tinha que cobrir todo o sapato. Aquela coisa assim que tu caminhava e flop, 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 flop. Era moda. Que hoje, se eu chegar aqui com uma boca de sino, vocês vão orar por mim. A moda muda. Amém, queridos? De vez em quando as coisas voltam de novo e tal, mas umas coisas são cíclicas, mas o que eu quero mostrar para vocês é que no passar dos anos, até os princípios mudam. Quem aqui fez a aula de EMOCI, Educação Moral e Cívica, na escola? Olha aí. Se eu perguntar para alguém, é o quê? É EMOCILON? Não, é EMOCI mesmo. Educação Moral e Cívica. Não é que ensinou muitas coisas para nós. Isso não se passa mais na escola. Os princípios mudam. As coisas materiais, matéria muda. Né? Esses dias eu recebia de um amigo nosso, como guardar
carne na banha de porco. Na época não tinha geladeira, né? Os meus avós tinham a casa de madeira em cima de um porão de material, que era mais fresquinho, e ali tinha 2 latas, que meu avô mantinha a porta fechada com chave para ninguém entrar. Porque eles guardavam a carne por meses na banha do porco, a lata. Entendeu? Lembra disso? E que sabor aquela carne, hein? Né? Então as coisas vão mudando, depois veio energia, guarda na geladeira, tal, veio o freezer, né? E agora tudo mudou. Eu quero ler para vocês agora 4 versículos, bem rapidinho, porque a mensagem tem muita coisa hoje. Eu não sei se vou terminar tudo hoje, tá? Se eu não terminar hoje, não faz mal, eu termino no domingo que vem. Tudo bem, amados? Pode ser assim? Amém? Mas eu quero ler 4 versículos em cima disso aqui. Amém, queridos? Primeiro, se conseguir projetar aqui, show. Lucas capítulo 21, o verso 33, por favor. Diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Malaquias 3, só a primeira parte do versículo 6. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1, a segunda parte do versículo 17. Tiago 1, 17, a segunda parte. Aqui começa assim: toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Agora, em quem não pode existir variação ou sombra de... Não tem nem sombra de mudança. E mais um ainda, Hebreus 13, 8. Leia em voz alta comigo. Vamos lá, Hebreus 13, 8. Juntos? Jesus Cristo... Sim, as coisas mudam, né? O meu penteado muda todo dia. Mas a palavra de Deus não muda. O nosso Deus não muda. Os princípios da palavra não mudam. Tudo pode mudar, mas não somos nós, não é a Bíblia que se adapta a nós. Somos nós que nos adaptamos à palavra. Amém, queridos? Aleluia. E um dos princípios, que você abre a Bíblia em Gênesis capítulo 1, você vê, é que nós cristãos, nós crentes, nós cremos no triuno Deus. Quem é o triuno Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos na trindade, triuno Deus. Um Deus só, em forma de 3 pessoas. Tanto que o mundo foi criado por eles, não por ele, mas por eles, pelo triuno Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, Jesus estava na criação do mundo. Sim, Jesus estava na criação de Adão e Eva. Amém, igreja? Sim. Nós começamos e nós fechamos a Bíblia crendo num Deus triuno. Nós, quando Deus criou, nos fez 3 partes. Porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Nós somos 3 em 1. Não, alma e espírito é a mesma coisa. Não, não é. Quando eu me converto, quando você se converteu, eu converti o meu espírito, ele foi feito novo. Mas a minha alma, às vezes em quando, continua teimosa. Ou sou só eu? O que mais? Descrente, murmurenta, se queixa. A alma, ela está aí, e só vai parar de encher a paciência, sabe quando? Quando nós morrer. Porque quando nós morrermos, a palavra é clara, o nosso espírito volta a Deus que o deu.
Ele não fica vagando para uma reencarnação, não. Ele volta para Deus. A alma não sabe mais de nada. E o corpo volta ao pó. Porque 97% do nosso corpo são as mesmas substâncias da terra. Nós somos feitos da terra. Então eu posso olhar aqui e falar assim, aqui tem um monte de poeira aqui, ó. Eita glória! Né? Então, nós somos feitura de Deus. Se nós olhamos agora, como tudo passa, né? Esse relógio aqui é de 1950, 1960. Eu tenho o mais antigo lá em casa, só que como minha esposa estava no aniversário do nosso filho, nós nos dividimos, eu fiquei para ficar aqui ontem com a igreja, então ela foi para o aniversário do filho. E sabe que homem não acha as coisas em casa, né? Ou sou só eu? Homem não acha as coisas em casa. Eu tenho outro relógio de 1867, se não me engano. Funcionando ainda. E eu não queria atrapalhar ela. Não achei o relógio. Eu procurei, mas não achei. O que é normal para homens. Não achar as coisas. Né? Mas não é só as coisas materiais que mudam. Se nós olhamos para a história da igreja, houve uma época da história chamado o tempo da Inquisição. Quando homens começaram a ver que não é só o padre que tinha a revelação da Bíblia, que só o padre poderia fazer a extrema-unção, ou só o padre tinha a revelação correta da palavra, mas todo homem cheio do Espírito Santo podia ler a Bíblia. Mas a Bíblia só o padre podia ler, o povo não podia ler. E foi nessa época que Deus levantou homens como Martinho Lutero, John Huss, John Tyndale, outros homens, para dizer para aquela época, não, eu sou o Espírito que age em todos. John Huss, por exemplo, na Inglaterra, ele ia morrer queimado, porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. E antes de ser queimado, ele foi estrangulado. E quando estava sendo estrangulado, ele orou, Senhor, abre os olhos da rainha da Inglaterra. A outra Bíblia, que até hoje está no museu na Inglaterra, foi o governo que pagou. Porque o povo todo começou a receber Bíblias. Lutero foi perseguido, um dos reformadores. Então a igreja começou a matar pessoas, queimar Bíblias, as santas fogueiras. Não tinha nada de santo nisso. Homens que amavam a palavra e queriam que todos os homens podiam ler a Bíblia, morreram por causa disso. Por isso, amados, quando nós encontramos desculpa não ler a Bíblia, estamos desonrando homens e mulheres que perderam tudo por causa de uma Bíblia. Você entende? Hoje eu quero falar, dando continuidade, sobre unidade. Tá, pastor, o que tem a ver esse exemplo do relógio, o relógio do meu sogro, do seu Osmar? Amados, não há presente sem passado. E não há futuro sem presente. Então, por mais que você não conheceu, como eu não conheci, eu tenho esse aqui porque era do meu pai, é herança do meu pai. Eu não cheguei a vender um desses, mas ele existiu. Ele existiu. Então não vamos desconsiderar aquilo que Deus já fez por mim e por você. Aliás, hoje é culto de ceia. E as palavras da ceia lá em 1 Coríntios diz, fazer isto em memória de mim. Aleluia! E quando falamos em unidade, eu quero dizer, amados, que Deus é triuno, Deus é uno. E lá em João capítulo 17, quando fala
oração sacerdotal de Cristo, Jesus orou pela unidade. Vejam, eu falei que não foi Paulo, nada contra Paulo, mas quem orou essa oração pela unidade foi o próprio Jesus. E olha o que ele ora em João 17, os versículos 20 a 23, coloca lá. João 17, 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Por 2 vezes Jesus orou para que o mundo conheça, para que o mundo conheça, para que o mundo conheça, para que o mundo conheça. O mundo vai reconhecer que Jesus é o Messias, quando vê em nós unidade. Por isso o tema da mensagem de hoje é: Deus se manifesta na unidade. Deus não se manifesta na divergência. Deus se manifesta na unidade. E eu vou pegar os 3 tópicos que o pastor Jamerson não aprofundou por causa do tempo. Mas na última pregação, no último domingo que ele pregou aqui, ele falou sobre 3 estágios, eu vou dizer 3 pilares, né? Onde precisa haver unidade para Deus se manifestar. Amém, queridos? 3 pilares, eu repito, 3 pilares, 3 estruturas, 3 colunas, alô? 3 pilares, 3 colunas, que precisa haver unidade para Deus se manifestar. Pegou o tema da igreja, o tema da mensagem hoje? Amém, queridos? E ele falou os 3 pilares, os 3 estágios, aonde nós temos que ser um, né? Ele falou sobre temos que ser um com Deus, a nossa unidade pessoal com Ele. Segundo, temos que ser um na família, em casa. E terceiro, temos que ser um como igreja, uns com os outros. Eu quero aprofundar isso. Ele passou muito rápido, não conseguiu aprofundar isso. Então, Deus se manifesta, primeiro, quando eu e Ele somos um. Né? Jesus orou aqui, né? Assim como nós somos um, que eles também sejam um em nós. Uau! Não tem como ser um na família, não tem como ser um como igreja, se eu não sou um com Ele. E isso está me dizendo em intimidade. Bom, quando estava escrevendo aqui a mensagem, o Espírito Santo começou a borbulhar. E eu lembrei da história de uma música, que eu acho que vocês conhecem essa música, mas também não conhecem a história. E sabe, eu fiquei muito chateado uns anos atrás, quando eu estava subindo uma música antiga, um hino antigo, talvez de 1700, 1800 e pouco. E um jovem falou assim para mim, cheiro de naftalina. Eu não falei isso para ele, mas eu prefiro ter cheiro de naftalina do que cheiro de enxofre. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou aqui, amados, ler a história. Atenção, eu gostaria que você prestasse muita atenção agora comigo, para pegar, não perde o fio agora, tá bom? Eu vou ler a história desse homem, o que aconteceu com ele, e como é que ele escreveu, e quando ele escreveu a letra. Amém, queridos? Tá? Depois eu vou ler a tradução dessa letra, que foi escrito em inglês, literalmente o que ele escreveu. Tudo bem? E só depois nós vamos ouvir aqui, quem sabe canta junto, nós vamos ouvir a versão que foi criada para o Brasil. Tudo bem?
Pegaram, amados? Então agora escute, eu vou ler a história dessa música, que no inglês é assim: It is well with my soul, que é, tudo vai bem com a minha alma. Eu vou ler então a história, tudo bem? Este hino foi escrito por Horatio Spafford, que viveu de 1828 a 1888. Um advogado de Chicago, que casou com uma jovem chamada Anna Tuben Larsen. Em 1870, Horatio e Anna Spafford já tinham um filho, que também tinha o nome de Horatio. É Horatio com H o nome dele, tá? E 3 filhas, chamadas Annie, Maggie e Bessie. Mais tarde, teria uma outra filha chamada Taneta. Nesse momento, ou nesse mesmo ano, em 1870, seu filho, o Horatio, de apenas 4 anos, morreu em consequência de uma febre muito forte. E a família Spafford sofreu seu primeiro impacto. Isso foi em 1870. Em 9 de outubro de 1871, no ano seguinte, acontece um dos maiores incêndios nos Estados Unidos. Esse incêndio matou cerca de 250 pessoas e deixando quase 90 mil pessoas desabrigadas. Horatio teve uma grande perda financeira por causa do incêndio que destruiu cerca de 1/3 da cidade. Mesmo assim, ele e sua esposa trabalharam intensamente durante 2 anos, ajudando as vítimas a reestruturarem suas vidas. Horatio era grande amigo do grande evangelista Dwight L. Moody, que também morava em Chicago em 1873. Horatio e sua esposa decidiram ir até a Europa, onde iriam encontrar Moody em uma das suas cruzadas evangelísticas. Toda a família viajou para Nova York para então pegar o navio. Mas um compromisso de último momento impediu Horatio de viajar. Então, ele enviou sua esposa e suas 4 filhas na frente, no navio, que eu não vou ler o nome porque eu não sei. Ele iria encontrá-las assim que pudesse. Então, no final de novembro de 1873, o navio partiu para a Europa com Ana, as 4 filhas do casal, e mais aproximadamente 310 passageiros. Horatio voltou para Chicago, para o seu compromisso que tinha. Então, acontece uma tragédia. Na madrugada do dia 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio em que estava a família de Horatio se chocou com outro navio inglês e afundou em apenas 12 minutos. 266 pessoas morreram nesse naufrágio, incluindo as 4 filhas de Horatio. Estão pegando a circunstância aqui, amados? Está ficando clara a circunstância? Somente 90 pessoas sobreviveram, entre elas Anna Spafford. Dias depois, os sobreviventes finalmente chegaram a Cardiff, no país de Gales, e em 1º de dezembro de 1873, a senhora Spafford, a Ana, mandou um telegrama para o seu marido, 2 pontos, abre aspas, salva, porém só, fecha aspas. Imediatamente, após receber o telegrama da esposa, Spafford, o Horatio, tomou um navio e foi ao encontro da sua esposa. Em um momento da viagem, presta atenção, Spafford foi avisado que estava passando pelo local onde suas filhas
haviam morrido no acidente. Ele voltou para sua cabine e escreveu a letra desse hino. Tudo bem? Pegaram o contexto? Agora eu vou ler a letra. Eu pedi para, obrigado pelo trabalho, tá, Josi? Você vai poder ler comigo aqui. Enquanto estiver lendo, acompanhe a letra aqui no Natashow. Tudo bem? Estão pegando? Morreu um filho, incêndio, perdeu tudo. Estão pegando a história? Aí, agora eu vou ler, essa que eu vou ler é a tradução o quê? Literal do inglês. Tudo bem, gente? Tá? Eu vou ler. Quando a paz, como um rio, atravessa o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que está tudo bem com a minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque, se provações me vêm, que eu deixe esta segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Tudo está bem. Tudo está bem com a minha alma. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor intensa provarei, pois na morte, na vida, tu há de sussurrar paz para a minha alma. Tudo está bem. Tudo está bem com a minha alma. Última estrofe. Senhor, é por tua vinda que nós esperamos. O céu, e não o túmulo, é o nosso alvo. Ó trombeta do anjo, ó voz do Senhor, esperança e descanso abençoados para a minha alma. Está tudo bem? Está tudo bem com a minha alma. Depois, Philip Blas, um pregador batista que viveu de 1838 a 1876, fez a melodia que nós conhecemos. Agora, nós vamos ouvir, quem quer canta junto, a adaptação dessa música para a nossa língua portuguesa. Tudo bem? Podemos rolar ela?
Talvez você possa me perguntar, obrigado. Tá, pastor, o que tem a ver essa música com o primeiro ponto, com o primeiro aspecto? Que Deus se manifesta na minha unidade com Ele. Será que Horatio tinha uma boa intimidade com Deus? Será que um homem que não tivesse essa intimidade com Deus poderia escrever uma letra dessa? Não tem como Deus se manifestar. E aliás, escuta, esse homem, claro, já faleceu, 1800. Você consegue entender mais um pouquinho o que eu estou querendo dizer para você, amados? Porque quando vem ventos difíceis, quando vem momentos onde somos completamente desestruturados, é ali que eu revelo quem é o meu Deus. Não adianta dizer o contrário, porque é a verdade. Porque quando tudo vai bem, é fácil de louvar a Deus. Mas é quando me falta algo. É quando eu não estou bem. É ali que eu e as pessoas vejam o tamanho do meu Deus. Há uma frase que eu gosto muito, muito curta, mas que fala muito claro. As minhas reações revelam o tamanho do meu Deus. Essa frase eu nunca mais esqueci. As minhas reações revelam o tamanho do meu Deus. E pode ser com lágrimas. Não, crente tem que estar sempre sorrindo. Nem sempre, amados. Pode ser com lágrimas. Mas em meio a lágrimas, eu posso impactar vidas com o testemunho de Jesus. Deus se revela na minha unidade que eu tenho com Ele, que você tem com Ele, que nós temos com Ele. Então a minha pergunta aqui nessa noite, que gostaria que você apenas deixasse o Senhor falar contigo. Tu estás contente com o tempo que tu passas com Jesus? Deixa o Espírito Santo, Ele está passando aqui agora. E não é emoção, é de fato o Espírito Santo que está passando aqui. Vocês como casal, nós como casal, nós estamos contentes com a nossa oração juntos com Jesus? Ou somos mais um daqueles? Eu falo somos, tá? Porque muitas vezes eu também sou assim. Por favor, eu estou me colocando do lado de vocês, tá? Eu não sou melhor. Não sou. Ou nós muitas vezes usamos ainda o argumento, não deu tempo. A vida é corrida. Eu não consigo acordar cedo para orar. Eu acho que lá no dia do juízo final, nem com Super Bonder, essas desculpas vão colar. Não sei para quem eu falei, se foi ontem, aqui, eu falei com alguém, não sei com quem foi. E eu estava falando um pouquinho sobre política, sobre nosso contexto social e político brasileiro. E eu falei que quando minha avó ficou lá em casa até ela partir, porque ela partiu ficando lá em casa com o pai e com a mãe, e eu amava ouvir as histórias dela da Segunda Guerra Mundial. E um dia ela, em lágrimas, falou assim para mim: Valdemar, ore para que o comunismo nunca chegue no Brasil.
porque ela veio fugir da Segunda Guerra Mundial. Ela fugiu do comunismo. Eu era pequeno, talvez tinha 12 anos, mas ela falou: ore para que o comunismo nunca chegue no Brasil. Como está a nossa oração pelo país? Pelo bairro onde você mora? Esse livro aqui, do Francis Chan, ele tem desafiado muitas coisas. Depois eu vou ler um parágrafo dele, mas quando nós pessoas, se somos casados ou solteiros, mas vamos falar agora, quando nós temos comunhão com Deus, intimidade com Deus, inevitavelmente, os que estão perto de nós vão ver isso. Amém, queridos? Por isso eu parto agora para o segundo pilar, segundo alicerce, que se não tiver unidade, Deus não se manifesta, que é a primeira célula base da sociedade. Eu aprendi na Emoci isso, Educação Moral e Cívica. A primeira célula básica de uma sociedade é a família. Eu aprendi isso. É o que dá estrutura para a sociedade. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. E temos visto hoje, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Porque o alvo é desestruturação da família. Quando a família não for unida, Deus não se manifesta. Um texto muito conhecido, eu não anotei aqui, mas que vem à cabeça de novo, né, bem muito claro, que família que não é unida não subsiste. Ou família desunida não prospera. Algum tempo atrás, eu estou encerrando com isso, eu li uma reportagem que dizia assim: os nossos filhos aprendem mais de 80% com a nossa vida de pais e menos de 20% com as nossas palavras. Eu repito, os nossos filhos aprendem mais de 80% vendo nossas ações, nossas reações em casa. Em casa. E menos de 20% com nossas palavras. Porque eles pegam rapidinho quando faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eles pegam rapidinho. E quem tem filhos pequenos sabe que é verdade. Nós conhecemos frases do tipo: crianças são que nem esponja, absorvem tudo. Estão brincando aqui, tal, tranquilos, pai e mãe conversando aqui, estão conversando, um faz pergunta para o outro, quem responde é o filho. Já passaram por isso? Eles estão brincando, mas onde é que ele está? Antenado. Quando nossa família é unida, e não há unidade numa família, num casal, se não houver oração. Impossível. Impossível. Você pergunta para mim: pastor, o senhor e sua esposa oram
todos os dias. Ninguém é perfeito, nós também não somos. Mas nós sabemos que se nós não levantarmos bem cedo da manhã para orarmos, o dia toma o tempo e nós não oramos mais. Então nós temos nos discipulado, nós temos nos disciplinado a levantar cedo de manhã. E nesse friozinho, com o fogãozinho a lenha ligado. Com o chimarrão feito. E adorar o Pai. E orar pela igreja. Orar pelos discípulos. Sim, tem dias que nós não fizemos isso. Quando estava no hospital, nem precisa dizer, né? Mas se nós não discipularmos a nossa vida, é ou não é verdade, amado? Começou o dia corrido. Você chega em casa cansado. E tu quer fazer o quê? Dormir. Amém, queridos? Eu coloco isso junto com você, porque eu também passo por isso. E não tem como um casal ser unido se não orar junto. Ele orar e ela orar. Os dois orarem. Não tem. Não tem. A oração une. Amados, vocês aqui de repente têm horário de trabalhos diferentes. Mas eu como pastor sou responsável em passar isso mais uma vez para vocês. Não corram atrás do dinheiro. Deus vai acrescentar. Vamos nos contentar com o que Deus nos tem dado. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Um filho vai aprender a orar quando, amados? Quando você mandar ele para a igreja? Um filho vai aprender a orar e ler a palavra quando? Quando você mandar ele para a escola dominical? É quando o filho, depois que ele cresce, ao redor da mesa, os pais conversam e falam: filho, estamos com tal problema para resolver. Vamos orar juntos? Opa! Amém? E quando eles começam a orar juntos, vem a resposta. O que essa criança aprendeu? Dá para entender? Aleluia. Há uma presença muito doce aqui do Espírito Santo. Muito doce, porque ele não está acusando ninguém, não me acusou também. Eu não tenho problema em dizer para vocês que minha esposa não é todo dia, mas são raros os dias que nós não oramos juntos. Eu não tenho problema de abrir meu coração para vocês. Mas, amados, tem uma lei, a lei da gravidade, né, que diz o quê? Se eu largar um objeto aqui, vai acontecer o quê? Vai cair. E se eu disser que eu não acredito? Eu não acredito nessa lei da gravidade. E eu me soltar assim para frente. Eu vou cair ou não vou? Eu acreditando não é um princípio. Amém, queridos? É um princípio. É um princípio. Quando mulher puxa para um lado e homem puxa para o outro, vai arrebentar a corda. Arrebenta. Quando o filho não vê na família pais orando, e vendo os milagres acontecer, eles não vão crer em milagres, nem no Deus poderoso. Porque pai não manda para a igreja, traz para a igreja. É bem diferente. O segundo pilar é que nós precisamos ter nossas famílias unidas. Vem o vento que vier daqui 1 ano, 2 anos, 4 anos, eu não sei o que vai vir aí.
Não estou profetizando nada, 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 nada. Estou sendo muito sincero, não sei o que vem aí. Mas quando a família está unida, ela passa os momentos alegres juntos e tristes ou difíceis também juntos. Talvez aqui, se eu desse o microfone, alguns diriam: nós passamos por uma crise financeira que tinha para comer só arroz e ovo. E que dependemos da cesta básica da igreja. Mas unidos. Sim ou não? Enfrentamos ou não enfrentamos? Enfrentamos. Bate uma enfermidade. Está unida? Enfrenta juntos. Amém, queridos? A unidade é essencial para Deus se manifestar. Escuta isso. Deus não se manifesta na divergência, na fofoca. Quem teve no EDL agora, na última aula. Que aula forte que nós passamos. Deus não se manifesta no disque-disque. Deus se manifesta na unidade. Porque Ele é triuno. Nos fez 3 em 1. Está tão gostoso que eu gostaria de ficar aqui mais tempo. Porque o Espírito Santo está com uma presença muito doce aqui, muito meiga. Ele não está me acusando ninguém aqui. Ele está dizendo assim: filhos, eu morri para que vocês tenham unidade. Em mim, com seu cônjuge, com seus filhos, filhos com seus pais. Eu não sei, porque eu estou chegando quase nos 60, já que quando eu olho um relógio assim, vem um filme na minha vida, da relojoaria do meu pai. Eu acho que quando a gente chega aos 60, a gente começa a lembrar muitas coisas do passado. Que esse culto não fique no passado. Que esse culto possa mover você, como Horácio, ao passar pelo lugar onde as 4 filhas morreram, ele possa dizer, nós possamos dizer: vai tudo bem com a minha alma. Vai tudo bem com a minha alma. Porque o Deus que mora em mim, Ele me sustenta. Tem um texto que me preocupa muito, que está em Lucas. Esse eu anotei aqui, deixa eu achar aqui. Lucas 18, 8, por favor. Pode colocar aqui. Lucas 18, 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Esse versículo me questiona muito. E só quem não quer ver que os sinais dos tempos estão claros, que a vinda dele está próxima. Que tipo de fé ele vai achar em mim? Amém, queridos? Nos preocupamos, ficamos chateados com tantas coisas. Olha que interessante, esse é o parágrafo que eu ia ler aqui, mas só vou citar a frase. Nos preocupamos com tantas coisas, ficamos chateados com qualquer coisinha, mas não choramos mais pelas pessoas que não conhecem Jesus. E essa me pegou. Pelo que nós temos chorado como igreja.
Ah, Senhor, eu estou chorando porque tal pessoa me falou isso, não me cumprimentou na rua. Amado, esse tipo de coisa eu preciso dizer assim, vai amadurecer na fé. Ou quase tem que dizer, vai te converter. Porque a igreja tem que estar chorando pelas pessoas aqui desse bairro, que não tem um encontro com Jesus. Eu não devo vir para a igreja buscar bênção, vamos parar por isso. Porque a bênção segue a gente, eu não preciso buscar ela. A bênção é consequência da obediência. Pronto, é Bíblia. Vamos parar com esse negócio de buscar a bênção. Vamos buscar a presença do Senhor. Ah, é tão bom. É tão bom compartilhar com vocês isso. E compartilhando com vocês, eu compartilho comigo isso. Que possamos ser uma luz que brilha, mesmo quando nós não estamos bem. Amém, queridos? Em nome de Jesus, pense, deixa o Espírito Santo falar com você. Vai para casa. Sabe, uma vez eu e minha esposa tinha um péssimo hábito. Um péssimo hábito. E eu estou muito feliz porque anos já a nossa televisão não tem nenhum tipo de antena. Tem só internet. Não pega nenhum canal. Mas nós tínhamos um péssimo hábito. Sair da igreja Abra de Blumenau com um culto maravilhoso, uma palavra maravilhosa que mexia com a gente. Chegava para jantar em casa, o que nós fazia? O que assistia? Exatamente. É fantástico. É miserável. É o sonho que uma irmã aqui teve, que nós aqui, Deus nos enche, ao sair pela porta, as coisas caem, vomitamos para fora. Porque ao chegar em casa não conversamos sobre o que ouvimos da palavra. Perdemos tudo, o diabo rouba tudinho. Ao sair por ali, tem alguém esperando, eu e você, para fazer alguma coisa para nos roubar o que nós ouvimos aqui hoje. Fica atento. Não liga, nós também vamos agora chegar em casa, vamos comer uma coisinha. Não ligue a TV. Não assista celular, conversem, quem tem família, o que falou para você a palavra. Continue o culto na sua casa. Você consegue me entender? Ah, pastor, agora eu vou viver o dia todo dia, falando sobre a palavra. Bom, se ela habita em mim, é o que eu vou viver. É isso. E graças a Deus, esse péssimo hábito, há muito tempo, foi cortado das nossas vidas. Que péssimo hábito. É pecado assistir o Gol do Fantástico? Não, não é pecado. Mas é uma maneira do diabo me roubar o que eu ganhei aqui, que nós ganhamos aqui, gente. Ele rouba. Ele rouba. Ou vai dizer, não, pastor, assisti o Gol do Fantástico, meu time perdeu, estou muito feliz porque meu time perdeu. Aí quando vou para a cama, eu fico 1 hora em oração. Ah, vai conversar o cachorro. Mas não eu. Deus deu tudo para nós hoje. Foi Deus que deu, não fui eu. Não esquece pessoas. Deus falou. Agora a parte de cumprir isso não é mais com Deus. Amém? Não é mais com Deus. Fui no médico essa semana, ele me deu o exame para fazer, a parte de eu ir em laboratório é minha. É simples assim. Então, queridos, essa palavra eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu queria ficar mais, tem mais coisa para falar, mas já são 8:30 passadas.
E eu acho que essa palavra nos leva a nos meditarmos sobre o que faremos agora em memória de mim. Assim como Jesus prova na Santa Ceia que Ele e o Pai são um. Ele orou para que nós sejamos um, a começar na minha vida pessoal, ao fechar a porta do meu quarto, na família, com a esposa, com os filhos. Como igreja, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Pastor, o senhor sempre está disposto a ler a Bíblia, né? Não. Pastor, tu está sempre disposto a orar, né? Não. Porque eu sou ser humano e a palavra em Efésios fala que a carne milita contra o Espírito. E eu sou carne ainda, não fui arrebatado ainda. Amém, queridos? Então não pense. Aquele pregador que tem problema na corda vocal, como é que é o nome dele ainda? Bob Sorge, quem esteve lá, ele falou que ele passa muito tempo em oração, mas ele fala assim que tem dias que ele passa meia hora que é um tédio. Que dá vontade de levantar e ir embora, não sente nada, mas ele tem que matar a carne, até que de repente o céu se abre. A gente ora 5 minutos, mata a carne, mata a carne. Deus quer derramar muito mais sobre nós. Então eu gostaria que você ficasse sentado por um pouquinho, só baixe sua cabeça. E responda no teu espírito, amada. Não precisa orar alto, nada. Ninguém cutuca ninguém. Mas responda agora no teu espírito, no teu espírito. Para Deus, está contente com o que tu tens de Deus já? Eu não, porque eu sei que Deus é maravilhoso demais. Eu quero mais de Deus. Agora é o momento de nós nos prepararmos para a ceia. E a ceia é graça, é um presente. A ceia não é para pessoas perfeitas. Não, ninguém é perfeito aqui. Ceia é graça. Ele quer entrar na sua vida, na minha vida, para nos fortalecer, nos animar a buscá-lo, a desejá-lo, a reconhecer que sem Ele somos nada. Feche teus olhos. Converse com Deus. 1 minuto. 1 minuto. E te prepare para a ceia. Vamos nos preparar para a Santa Ceia. Obrigado, Senhor, porque a ceia, a memória, Tu pagou todo o escrito de dívida que havia contra nós. Aleluia! Em Romanos 8 diz que não há mais acusação contra os eleitos do Senhor. E nós te louvamos, Pai, porque hoje na ceia podemos lembrar o Teu grande amor para conosco. Nos perdoa, Senhor, porque nós geralmente, de novo, caímos na armadilha de não ter tempo. Estou cansado, estou com sono. Deus compreende. Nos perdoa, Senhor. E restaura em nós a fome e a sede pela Tua palavra. Que haja unidade entre nós e Ti. Que haja unidade na nossa casa. E que haja unidade como igreja. Em nome de Jesus. Eu peço que os elementos possam vir aqui na frente. As pessoas também que vão servir possam vir aqui na frente. Não ficar de pé, por favor.